Petrobras é o tema do nosso conteúdo. A gente vai falar da companhia, dividendos e também desconto, né? Companhia aí tem um bom desconto. A gente vai compreender a oportunidade, entender também os riscos que envolve a empresa nesse momento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like também que é importante. Deixa nos comentários se você investe em Petrobras, está acompanhando a companhia, já tinha as ações, vendeu nas altas recentes. Deixa nos comentários e também compartilhe esse vídeo. A gente começa entendendo um pouquinho aqui dessa parte dos preços, né? Tivemos aqui a XP elevando, né, o preço-alvo de algumas empresas do segmento, inclusive, além de Petrobras, tivemos a Prio e também a Brava, né? Importante a gente entender, esse movimento é devido à questão de barril de petróleo e também fluxo de caixa, né? A gente vai compreender o fluxo de caixa da companhia, da Petrobras, que hoje, quando você fala de empresas desse segmento, é uma das maiores hoje, distribuidoras de dividendos e também forte geradora de caixa, né? De proventos. Então aqui a XP já traz para a gente uma visão mais ampla, né, desse segmento. A gente vai entrar agora nos detalhes aqui. Na plataforma que a gente acompanha aqui, nós temos hoje o valor atual, né, que está aproximado aqui da companhia, as ações Petri 4, enquanto estou gravando o conteúdo, a região aqui dos R$ 41,75. É importante a gente comentar que a Petrobras hoje, quando você fala hoje de qualidade de ativos, né, e também quando você olha no horizonte ali de longo prazo, a empresa tem um bom potencial de geração de valor, geração de caixa, né? Por exemplo, aqui nós temos o valor intrínseco, né, da companhia aqui, cerca de R$ 78, né? Quando você fala hoje da qualidade dos ativos, a perspectiva também, né, da companhia avançar, principalmente para o longo prazo, né? A margem de segurança hoje, quando você fala de segurança, R$ 58. E tem o método Bazin também. Depois a gente traz um conteúdo explicando, né, esse método de Bazin, a fórmula também de Graham, ali, Benjamin Graham. Então, para você compreender depois, e aqui pelo método de Bazin, região de R$ 64. Quando você vê esse cenário, você fala, nossa, vale a pena, né, Thiago? Tá barato a Petrobras, né, por tudo aquilo que ela pode entregar também, né, para o seu investidor, né, para a questão de crescimento. Importante a gente compreender. A empresa ela tem hoje um segmento que nós chamamos de, apesar de ser cíclico, né, o mundo inteiro precisa de petróleo, né, precisa ali ter energia. E o petróleo que a companhia utiliza no segmento doméstico, que é no Brasil, ele tem abrangência de combustíveis, né, que é mais a gasolina e o óleo diesel, né, que seriam ali os refinados. Quando você fala de exportação, a empresa exporta mais o petróleo bruto, né? Por isso que a companhia, quanto mais capacidade de produção, mais capacidade de novas descobertas, ela vai elevando os seus níveis de reserva e assim ela consegue ampliar as suas exportações. Então, no mercado interno, né, que é o Brasil, você vai ver mais gasolina e óleo diesel, que é a força dela, e no mercado externo ela faz a exportação de óleo bruto. Quando a gente fala hoje aqui da XP, a XP elevou o preço-alvo da companhia aqui na região de 47 para R$ 63. Então, elevou ali a expectativa, né, de projeção de preço-alvo para as ações Petri 4, que é aquelas ações preferencial, né? Quando você olha hoje a questão do mercado, né, tem muitos investidores que têm dúvida, né, se vale a pena Petri 4, Petri 3, né? A diferença aqui é a liquidez, né? A segurança ali, o tag along é 100% para as ações preferencial ou as ações ON, né? Na Petrobras, o tag along para o acionista minoritário, a proteção ela é 100%. O que vai diferenciar é aqui a Petri 4, que você consegue fazer uma opção, né, buscar ali um dividendo sintético. É melhor, tem mais liquidez do que a Petri 3. Eu prefiro a Petri 4. Nós temos na nossa carteira já há um bom tempo as ações preferencial e para o nosso modelo de investimento, que é realmente dividendos, longo prazo. Às vezes realizamos, né, algumas operações voltado mais a opções, mas a Petri 4 atende muito bem quando se fala de liquidez, volume. E aqui a XP recomenda a compra, né, das ações da companhia. Agora a gente entra num quesito que é importante, que é o preço aqui do barril de petróleo. Expectativa do mercado que fique, né, na região de $90 em 2026. Agora a gente sabe que existe ainda
aquela questão ali no Oriente Médio que não vai se resolver tão simples, né? Tão fácil, por isso o mercado precificando aqui o barril de petróleo. Atualmente, a gente observa aqui na região de 94 dólares o futuro de petróleo. É importante, companhia que sempre está conectado. O futuro, quando a gente fala, são os preços aqui em cima, você viu agosto. Então, quanto mais tempo vai ficando caro o futuro de petróleo, mais vai sendo precificado ali as futuras vendas, as operações de óleo. Então, observe que o preço de 94 não é de agora, já é o futuro ali de agosto de 2026. Por isso a gente precifica como óleo de médio prazo, né? Não é longo prazo, ele vai sempre colocando os meses à frente. Então, quanto mais tempo, mais caro o barril de petróleo futuro, mais a empresa vai rentabilizar no médio prazo. Quando você fala hoje de crescimento, né, a Petrobras, além do barril de petróleo, está investindo também em outras linhas, né, de exploração. Isso vai garantir para ela aí uma execução melhor, né, dos seus níveis de produtividade. Falando agora da parte da visão da XP, né, aqui muito interessante o que eles trazem para a gente fazer aqui uma reflexão. A companhia hoje, né, teve ali os subsídios, né, do governo federal a respeito da gasolina e o diesel, né, para manter preços, né, mais competitivos no mercado interno, né? E isso aqui para o mercado acabou caindo não muito legal, né? Ou seja, a visão ali é mais de um controle, né, dos preços da Petrobras. O mercado interno, você viu ali que não teve grande, né, flutuação com as altas do petróleo, apesar que aumentou, né, o preço principalmente da gasolina e do óleo diesel, mas aqui a XP entende e vê que existe cerca de 7 bilhões e meio de reais, né, que seria ali do fluxo de caixa, né, para o acionista, que a Petrobras deve ter acesso entre o segundo e o quarto trimestre, né? Então, desses 7 bilhões aí e meio, 6,4 bi aqui viriam da parte do diesel e os outros 1 bilhão da gasolina, né? Então, aqui nós temos uma expectativa, né, que esses subsídios voltem para a companhia como forma de minimizar a questão dos preços internos de gasolina e também do óleo diesel. Quando a gente fala hoje de geração de valor, né, por exemplo, se você pegar hoje a companhia, ela é medida muito por isso aqui, ó, o fluxo de caixa, né, da empresa. Então, quanto mais caixa ela gera, né, das suas operações, das suas comercializações ali durante um ciclo, né, de avaliação, mais o mercado vai aumentando a precificação. Aquela tabelinha que a gente viu no começo ali dos valores, dos métodos, né, dos valores que a companhia pode atingir de preço-alvo, é muito medido em função disso aqui, né, que é o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, ela tem algumas opções. Ela vai fazer os investimentos, ela pode fazer o pagamento de dividendos, onde ela tira o valor do proventos do fluxo de caixa livre dela. Então, por isso que é importante essa métrica, né, de avaliação. Quando você olha hoje para a Petrobras, ela remunera eu e você que é acionista, não é com base no lucro líquido, é com base aqui na geração de caixa dentro ali do trimestre que ela é avaliada. Então, por isso, quanto mais receita, quanto mais caixa, quanto mais EBITDA, ela vai gerando mais a probabilidade de ela aumentar o pagamento aqui de proventos. Um outro ponto importante também, essa questão aqui da XP, que eles trazem de forma bem interessante para a gente avaliar aqui, né? Então, eles dizem aqui que se manter, né, o petróleo ali que a gente viu na faixa de 90 dólares o barril, né, até o final do ano, a companhia tem aí uma possibilidade de gerar de fluxo de caixa cerca de 17 bilhões de dólares, tá? Então, se manter, né, o que tudo indica que vai ficar o petróleo nessa faixa aí próximo dos 90, um pouquinho abaixo às vezes dos 90 dólares, mas se manter até o final do ano aqui na faixa de 90 dólares o preço do barril futuro ali que a gente conferiu, a companhia tem a possibilidade de gerar cerca de 17 bilhões de dólares. Se a gente pegar hoje o câmbio, né, vamos dar uma olhadinha no câmbio, que é o dólar, considerando aqui o câmbio, vamos ver como é que está hoje. Ó. O câmbio está R$ 5,17, né, atualmente. Então, se você pegar uma calculadora aqui, vamos fazer um cálculo. Vamos colocar aqui na nossa calculadora, colocar ali o valor, né? 17, vamos arredondar, vamos colocar 17 bilhões aqui de dólares, que é a expectativa que ela tem caso o petróleo, né, se mantenha nesses níveis mais elevados. A gente colocando aqui cerca de 17 bilhões de dólares e pegando um câmbio hoje
na média aí, né, de 5,17. Vamos considerar um câmbio de R$ 5,15, né, que é um câmbio bem conservador diante do cenário atual da economia global. Temos aqui um fluxo de caixa livre de 87 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que a companhia gera com a alta do barril de petróleo, né? Importante a gente entender que a Petrobras ela é diferente de uma petroleira júnior, uma que está começando agora a fazer as explorações, né? Aumentar ali a capacidade, porque ela já é consolidada e ela tem um diferencial muito grande, que é a capacidade de atingir novos mercados. Então não é só o Brasil, apesar do Brasil ser ali o ponto, né, forte de geração de receita, de vendas, né, dos combustíveis dela, ela consegue alcançar exportações para a China, por exemplo. No último balanço que nós acompanhamos e falamos no nosso canal, a Petrobras ela ampliou, né, as suas exportações para o mercado asiático e também a China. A China comprou muito petróleo, né, devido ali à crise no Oriente Médio, onde o Irã fazia ali o abastecimento, ou boa parte das exportações do Irã ia para a economia chinesa. Agora, com as crises ali, a China começa a comprar mais dos seus parceiros, né? Então você vê, a Petrobras ela consegue abranger um mercado muito mais amplo. Por isso que a alta do petróleo ela é importante e gera aqui muito dinheiro para a companhia. Isso é bom porque tem arrecadação, o governo arrecada muitos impostos com a Petrobras, né? Consequentemente, ajuda o Brasil, a sociedade, geração de emprego, enfim, e também ajuda o investidor, né, o acionista. Então a Petrobras ela é uma empresa que atinge todos os níveis, né, todas as camadas hoje. Ajuda o governo com imposto, ajuda a população e também ajuda você e eu que é aqui investidor da companhia. Para a gente falar agora de dividendos, é importante destacar que os dividendos, caso o petróleo se mantenha, né, em níveis acima aí, ou próximo dos $90, a companhia tem a possibilidade de fazer ali os pagamentos de dividendos adicionais ou aqueles dividendos intermediários, dividendos extraordinários. Agora, quando a gente olha para o cenário hoje de CAPEX, que é os investimentos, a empresa vai manter bons níveis ainda, né, de investimentos, principalmente que ela está começando ali aqueles investimentos de exploração lá na margem equatorial. Então nós temos hoje um cenário, se manter nesses níveis o petróleo, a empresa pode continuar pagando os bons proventos. O que vai depender muito do pagamento ali dos dividendos extraordinários é justamente isso, né? O quanto ela vai investir e o quanto vai sobrar no fluxo de caixa dela, para ela conseguir aumentar as reservas das reservas da onde ela vai tirar ali um futuro pagamento de dividendos extraordinários. Aqui pelo histórico da empresa, a última Datacom foi no dia 1º/6, que ela vai pagar no dia 20/8 e também no dia 20/9 na forma de JCP. Após isso, o próximo anúncio da empresa, depois a gente vai fazer um cálculo ainda de projeção. Temos expectativas aqui para o mês de agosto. Assim que ela divulga geralmente o balanço, né, do segundo TRI, já temos uma Datacom disponível para você ali fazer parte se desejar. Então, depois a gente vai trazer ainda um conteúdo mais falando dos dividendos, o quanto nós podemos esperar aqui para o mês de agosto, que é geralmente o histórico dela, né? Que ela anuncia, ano passado ela anunciou no dia 2 de junho, seguiu o histórico desse ano, anunciou agora a Datacom 1º de junho, e depois, dia 21 de agosto do ano passado, ela fez a Datacom aqui, de dividendos e também de JCP. Depois de agosto tem também anúncios em dezembro. Então, ó, tem bastante anúncio ainda de Petrobras aí até o final do ano para você que de repente está estudando, né, uma petroleira para colocar na sua carteira de investimento, ou você que já tem Petrobras. Importante entender aqui esse calendário de pagamentos da companhia. Então falamos nesse conteúdo dela, né? Petrobras, você viu ali bons níveis, né, de retorno, a companhia tem uma boa margem de segurança em relação ao valor que ela tem, né? E aquela pergunta que fizeram para nós, que sempre fazem, né? Se vale a pena investir em Petrobras pelo risco, se vale a pena, né, os dividendos de Petrobras pelo risco que ela tem. E a resposta é sim, né? Pelos dividendos, pelo que ela gera de caixa, gera de valor, de riqueza, para o Brasil como um todo, a companhia vale a pena você investir. Agora tem que pagar barato também, né? Você viu que a companhia, mesmo com as quedas recentes, aí continua em níveis acima dos R$ 40 as ações preferenciais. Você tem que fazer uma escolha. Se enquadrar no seu perfil, que é uma empresa do segmento mais cíclico, né? É claro que depende muito do consumo no Brasil,
o desenvolvimento também global, né, a expectativa ali de alta do petróleo favorece a companhia. Riscos ela tem, assim como qualquer empresa, né? Até do setor perene aí, bancos, enfim, tem riscos, mas quando você olha para a companhia, é importante você entender se vai fazer sentido você ter ela aí na sua carteira de investimento. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa os comentários também. Gostei do conteúdo, Thiago? Gostei aí, deixa nos comentários. Se você tem Petrobras, se você tem outra petroleira também, deixa aí se você quer que a gente fale de outra empresa, né, do segmento, ou que você tenha na sua carteira também de investimento. Nos encontramos nos próximos conteúdos, viu? Forte abraço!